Há uma espantosa campanha do promotor Dallagnol e também do juiz Sérgio Moro em defesa desse trabalho bonito que realizaram da Lava Jato, mas querendo transformar o Estado brasileiro numa espécie de Estado policialesco, em que só vale o conceito que ele tem sobre moralidade, etc., e vai por aí afora. O discurso dele ontem foi nesse sentido. O procurador da República, coordenador da Força Tarefa, afirmou ontem que as entidades da sociedade civil devem lançar em breve um pacote com mais de 100 medidas anticorrupção. 100. E disse mais que a ideia é usar o novo pacote como uma alavanca para a transformação da renovação política. A mudança está nas mãos da sociedade, disse isso, até é verdade. Basta que a sociedade coloque lá quem aprovar as medidas anticorrupção. Como se isso fosse todo o conceito de Estado. E não é. As medidas anticorrupção, tem algumas delas que são tétricas. Agridem a cidadania, os conceitos de ampla defesa da Constituição, o direito de defesa do cidadão. Tem coisas terríveis. Por exemplo, eles querem diminuir o valor do habeas corpus, reduzir o habeas corpus no Brasil. Acham que devem ser válidas as provas ilícitas. Um juiz só pode determinar a quebra do sigilo telefônico de alguém, diz a Constituição, em último caso, para uma investigação criminal. Provas ilícitas sem ordem judicial passariam a valer. São coisas assim que estão nas medidas anticorrupção. Quer diminuir os recursos do Código de Processo contra os embargos, contra o recurso especial e o recurso no STJ, contra o princípio da inocência, quer dizer, a partir da segunda instância o sujeito já tem que ir para a cadeia, não haverá recurso para o Supremo Tribunal, nem para o STJ, como se pudéssemos anular as maiores instâncias da República. E algumas afirmações contra o Supremo Tribunal Federal terríveis. E nós sabemos que o Estado democrático de direito precisa ter uma corte. E uma corte suprema para interpretar a sua carta maior, que é a Constituição. Por isso que eu vou encerrar o jornal hoje, ainda tenho 3 minutos, para fazer aquilo que Marco Aurélio Melo pede, porque a gente ame a Constituição. Vou perguntar para os senhores se está errado isso aqui. Artigo 5º, cláusula pétrea. São 78 incisos, eu vou ler meia dúzia deles. Está aqui, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Está errado isso? É o inciso 2º. O 3º, ninguém será submetido a tortura ou a tratamento desumano ou degradante. Já se fala em prisão perpétua no Brasil. Logo se vai falar em trabalhos forçados e por aí afora. Eu vou pular para o 37, inciso 37 da Constituição da República. Diz lá, os autores... Não é esse aqui não. Na verdade é o 39. A lei assegurará os autores dos... Estou errado aqui. 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Você não pode formar um tribunal só com promotor público. Não pode. O tribunal tem que ter as duas partes, é o chamado contraditório. E um juiz para decidir. E depois o 38, na mesma sequência, diz: é reconhecida a instituição do júri com a organização para que o povo decida. Tem lá na frente o artigo 39. Não há crime sem lei anterior que o defina. Você não pode inventar um crime no meio do processo e botar o cara na cadeia. Tem que ter uma lei emanada do Congresso Nacional dizendo que isso é crime.
senão não vale. E vai por aí afora. A questão é a seguinte: não basta criar um conceito e construir um Estado em cima de um só conceito. O Santo Agostinho dizia: me dê uma palavra isolada e eu condeno um homem. Transformar o Estado todo num só conceito gera um Hitler, gera um Stalin, gera uma estrutura soviética que dominou 70, ou gera um Maduro aqui perto de nós. Não é por aí. A luta do cidadão é criar normas para protegê-lo contra o poder e a força do Estado, porque o Estado é uma abstração. Ele é uma passagem na vida das civilizações. De repente assume a estrutura de um Estado gente propensa à ditadura, à imposição de normas, como se elas fossem toda a estrutura da vida. E não é por aí. Toda uma Constituição é construída para defender o cidadão contra o poder do Estado. E aí há vários conceitos, principalmente o da prisão. Por que é que o Estado prende? Qual é a razão filosófica que dá ao Estado o direito de prender? Antigamente era o castigo. Quia peccatur, porque pecou. Isso mudou. Mudou o quia, que é uma conjunção causal, por uma conjunção final, ut, conjunção latina. Utine pecetur. Prende-se para que não peque. O Estado só tem direito de prender se ele puder ressocializar o indivíduo. Não faz isso? Não faz. Vamos mudar o Estado. Mas não mudar o conceito. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.